Bom dia, meus amados. Paz do Senhor a todos, né? Vim trazer mais um vídeo aqui pro canal, né? Trazer mais uma meditação, uma palavra de Deus, né? Uma palavra de Deus a vocês. E quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, dê seu like, né? Compartilha esse vídeo, comenta no vídeo, pois toda vez que você comenta, o YouTube identifica, né, que esse vídeo tem relevância e leva para mais pessoas, né? E o intuito do canal é esse, é levar a palavra de Deus, né? Levar as mensagens de Deus para toda criatura, né? Amém, meus amados? Então seja um canal de bênção na vida de alguém. Compartilhe esse vídeo com alguém, leve a palavra de Deus, né, para alguma pessoa que pode ser que está precisando dessa mensagem. Bem, meus amados, vamos para a meditação de hoje, né? A palavra de Deus, eu vou estar falando sobre oração, né? O poder da oração. Ter uma vida de oração. E o texto que eu vou estar lendo está em Daniel 6:10. Daniel 6:10, que diz assim a palavra do Senhor. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém, meus amados? Então, a palavra de Deus nos diz que Daniel, quando soube do decreto, ele fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia ele orava, agradecendo a Deus, mesmo sabendo que isso iria levá-los para a cova, né? Pois o decreto era que todo aquele que adorasse outro Deus durante 30 dias seria jogado na cova dos leões, na cova dos leões. E Daniel, quando soube do decreto, mesmo sabendo que seria jogado para a cova, ele fez o que costumava fazer. 3 vezes ao dia ele orava, agradecendo ao seu Deus. Amém, meus amados? E como que saiu esse decreto? Esse decreto saiu porque o rei Dário, né, assumiu quando invadiu, quando Nabucodonosor morreu, o rei Dário assumiu, né, e aí ele colocou 3 pessoas, né, 3 supervisores acima de todos os outros. E Daniel se destacava, né? A Bíblia não fala que Daniel se destacava. E os outros dois queriam tirar Daniel, né? E aí, o que eles fizeram? Eles investigaram a vida de Daniel, porém não encontrou nada. Pois a palavra de Deus diz que Daniel era fiel, justo, honesto e não negligenciava, né, o seu serviço, né, não era negligente. E aí eles disseram entre si: não iremos conseguir nada se não for pela fé de Daniel, pois ele sabia que era um homem de oração, né? Daniel era um homem de oração. E aí eles foram até o rei e propuseram, né, esse decreto, para que o rei desse esse decreto para que ninguém cultuasse outro Deus, a não ser o rei Dário, durante 30 dias. E assim o rei fez. E Deus fez o decreto. E aí entra no texto, né? Quando Daniel soube do decreto, soube que seria jogado na cova dos leões, ele fez o que ele costumava fazer. 3 vezes ao dia, ele orava agradecendo a seu Deus. Amém, meus amados? Olha só, ele estava tranquilo e confiava em Deus. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Assim eu quero passar para você, que a gente tem que ter uma vida de oração, independente dos decretos, né? Não sei qual decreto que está na sua vida, né? Eu não sei qual cova, né, que você está ou será jogado. Não sei o que você está passando, mas eu sei que você tem que confiar em Deus, né? Se manter firme em Deus, orar, clamar, agradecer a Deus, né? Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que orar e agradecer a Deus, né? E não murmurar, né? Quando vem uma notícia que não era o que a gente queria ouvir, né? Um diagnóstico ou uma notícia que perdeu o emprego ou algo assim, em vez de falar: por que, Senhor? Eu não merecia isso, sou uma pessoa tão boa, por que isso? Né? A palavra de Deus nos mostra que Daniel era um homem justo, fiel, honesto, não era negligente, e mesmo assim veio sobre ele uma cova dos leões, né? Veio esse decreto que seria jogado para a cova. Então, meus amados, não importa, nessa vida que estamos aqui, a gente vamos passar por aflições, vamos ser jogados na cova dos leões. Porém, não temos que desistir, não temos que desanimar, né? A palavra de Deus diz em João 16:33, João 16:33 assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? Jesus deixa que ele venceu o mundo, ele passou por esse mundo, foi tentado, né? Passou por muitas coisas, mas ele venceu o mundo. Então que a gente possamos ser assim, né? Confiar em Deus, né? Buscar as forças em Deus, que ele irá fazer nos vencer as aflições, né? Vencer as covas dos leões, entendeu?
E assim vamos passar por essas coisas, né? Precisamos orar, ter uma vida de oração, né? A oração de Daniel não livrou Daniel da cova do leão. A oração de Daniel livrou na cova de leão. Assim será conosco também. As nossas orações, a minha oração, a sua, não irá nos livrar dessas aflições que temos que passar, não irá nos livrar das covas, mas irá nos livrar na fornalha, na cova. Amém, meus amados? Então, por isso que é importante de ter essa vida de oração, né? Conseguir passar por essas aflições, né? Só tendo uma vida de oração que você conseguirá ter força para passar por tudo que irá passar, né? A palavra de Deus nos diz em Mateus 21:22, nos diz assim a palavra de Deus: tudo que pedires em oração, se crê, receberão. Diz também em Jeremias 29:12: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Amém, meus amados? Tá vendo? Então Deus nos fala que se a gente, tudo que a gente pedir em oração, crendo, irá receber, né? Às vezes receber um diagnóstico, então você ora, crendo que vai ser curado, porque Deus é o médico dos médicos, né? Você perdeu o emprego, né? Então ora, busca a Deus, ajoelha e fala: Senhor, abre as portas, pois Deus tem a chave que abre todas as portas. Então por isso que a palavra de Deus diz: busca. Tudo que pedir em oração, receberão. Invoca o Senhor e se aproximam dele. Deus quer que a gente se aproxime dele, né, em oração. E ele os ouvirá. Tá vendo? Esse é o poder da oração, né? O poder da oração fez com que os leões fechassem a boca. Tá vendo? O poder da oração de Daniel fez com que o leão fechasse a boca. E Daniel ficasse tranquilo e confiasse em Deus. E ele confiou. A oração de Daniel não livrou ele da cova, mas o livrou na cova. A oração de Daniel fez com que os leões fechasse a boca, né? Ele experimentou, né? Ele teve essa confiança em Deus porque ele já tinha experimentado outra vez o poder da oração, né? A Bíblia nos fala em Daniel 2 que na época o rei Nabucodonosor, né, que era o rei da Babilônia na época, teve um sonho. Ele teve um sonho e chamou todos os mestres, magos e videntes para que revelasse o sonho e também interpretasse os sonhos. Porém, todos os magos, os mestres, pediram para ele: conte-nos o sonho e eu irei reinterpretar. Aí o que ele fez? Ele ficou com muita raiva e falou que ia matar, deu uma ordem para matar todos os mestres, magos e videntes, incluindo Daniel e seus outros 3 amigos. Quando Daniel soube, foi até o rei e pediu um tempo para orar. Falou para o rei: Senhor, me dê um tempo para me orar para meu Deus, e ele irá dar o sonho e a interpretação. E assim o rei concordou, deu um tempo para Daniel. E a Bíblia nos fala que Daniel chegou nos seus amigos e falou para os seus amigos: vamos orar para que Deus me revele. E assim foi feito. Eles entraram em oração. Os amigos de Daniel oraram para que Deus revelasse a Daniel o sonho e a interpretação do sonho. E assim fez. E assim Deus fez. Daniel, como falou aqui em Mateus 21:22, ele entrou em oração, né, crendo que Deus ia falar para ele. E Deus creu. Ele, como diz em Jeremias, ele buscou e se aproximou de Deus em oração. E Deus ouviu, né? Ele ouviu e deu a interpretação. E Daniel foi até o rei e deu o sonho, que era o sonho, e a interpretação. E isso o livrou Daniel da morte e todos os outros. Olha o poder da oração, meus amados. Então, a oração de Daniel livrou tanto a vida dele como dos outros. Por isso que Daniel, quando chegou o decreto, ele ficou tranquilo, porque ele sabia que ele tinha uma vida de oração. Essa vida de oração não iria livrar ele disso, mas se fosse da vontade de Deus, iria livrar na cova. Então ele ficou tranquilo, né? Fez o que costumava fazer, né? 3 vezes ao dia, orava, né? Entendeu? Então por isso que a gente tem que ter essa vida de oração, né? Para quando chegar essa hora da fornalha, a hora da cova, a gente tá tranquilo, né? Como exemplo, quem tem seguro, né, quem consegue pagar um seguro de carro, né, que hoje em dia é muito caro, você paga um seguro para não usar, mas quando sofrer um acidente, você está segurado, né, que vai estar seguro, né? Assim também um plano médico. Quando você paga um plano de saúde, você paga para não precisar, mas quando chega a doença, você está tranquilo, está segurado, vai estar coberto por um plano, né? Tem os exames mais rápidos, né, do que um plano do que um atendimento pelo SUS, né, por exemplo.
Então, você paga o plano para não ter, mas quando ter, você está segurado. Assim tem que ser nossas orações, meus amados. A gente tem que ter uma vida de oração, né? Para quando chegar essas aflições, você está tranquilo, né? Você orar agradecendo a Deus, né? Pedindo proteção para que Deus livre de todos os males, né? Livre de tudo que vai vir, todas as tentações. E quando chegar, você está tranquilo, pois teve uma vida de oração, né? Entendeu? Você tem uma vida de oração. A Bíblia fala que não fala, a Bíblia não nos fala o que Daniel fez na cova, né? Quando ele entrou na cova, que ele foi jogado na cova. A Bíblia não nos revela o que ele fez. Eu creio que ele não orou. Porque quando chega a prova, não é hora de orar, é hora de clamar, de adorar a Deus e confiar em Deus, deixar que Deus vai agir. Então eu creio que ele adorou a Deus, cantou, né? Assim como Paulo e Silas na prisão. Quando chegou à prisão, eles não orou, eles cantou, de aleluia, e as portas das cadeias quebraram. Então eu creio que Daniel também deve ter louvado a Deus, adorado a Deus, porque ele já tem uma vida de oração. Então ele confiou que Deus, que a partir de agora quem ia lutar a luta dele era Deus. Então ele abriu a sua boca no quarto, né? Ele abriu antes a sua boca em oração para que o anjo do Senhor descesse lá na cova e fechasse a dos leões. Amém, meus amados? Tá vendo? A nossa oração não irá. A nossa oração, quando a gente abre a boca no quarto, Deus manda um anjo fechar a boca dos leões, né? Tirar-nos da fornalha do fogo, né? Então, por isso que é bom a gente estar em vida de oração, né? Tudo que fazemos, né, no secreto. E a palavra de Deus nos diz a importância da oração, né? A oração faz nos aproximar do céu sem tirar os pés do chão. A oração é a ponte que liga o homem ao céu. Essa é a ponte, a oração é essa ponte que faz ligar o homem no céu. Então, meus amados, que você possa orar com disciplina. Ora com disciplina até virar um prazer, né? Comece a oração, ore com disciplina até virar um prazer. Amém, meus amados? Nada acontece no reino de Deus, né, sem oração. As mãos de Deus têm o poder de mover todas as coisas. E a oração faz a mão de Deus mover. Amém, meus amados? Então, temos que ter essa vida de oração, né? Não orar quando não tem mais o que fazer. Quantas vezes, né, já ouvi uma frase, ó, não tem mais o que fazer, agora é só orar. Né? E não era para ser assim. Não era para ser assim, só tem mais o que fazer, agora é só orar. Só orar, só Deus para livrar, né? Só Deus para curar, só Deus. Então, não é para ser assim. A oração não tem que ser a última coisa. A oração não pode ser. A oração não pode ser a última coisa, tem que ser a primeira das coisas. A oração não é o último recurso do desesperado. Ela tem que ser a primeira reação dos avivados. Amém, meus amados? Ela não pode ser. Entendeu? Ela tem que ser a primeira. Em Mateus 6 diz: quando você orar, vá para o seu quarto, ore em secreto ao seu pai, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Assim diz a palavra de Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o quarto secreto, feche a porta e ore ao seu pai. Para você ver como que é a importância de você ter um momento de oração, buscar o pai secreto e ele recompensará. Mas tudo na vida tem que ser a primeira coisa, a oração, né? Para você ver, até na palavra oração, orar vem em primeiro lugar. Primeiro você ora, depois você age. Orar primeiro, depois ação, oração. Então a oração tem que ser a primeira coisa, diante de tudo que você vai fazer na sua vida. Acordar cedo, você orar pedindo pelo seu dia. Ao dormir, orar agradecendo pelo dia que passou, todos os livramentos, né? Então temos que ter essa vida de oração, né? Orar em primeiro lugar. Para você ver, ó, Mateus 6 fala de orar no quarto secreto. Em Mateus 7, temos Mateus 6 e Mateus 7. Então o 6 vem primeiro que o 7. Mateus 6 fala, quando orar, entra no seu quarto. Então, quando você for orar, entra no seu quarto e seu pai secreto. Em Mateus 7 diz, peçam-lhe e será dado. Busque e encontrará. Bata e a porta abrirá. Tá vendo? O que esses textos têm em comum? Você vê que primeiro você ora, você busca Deus, você vai em secreto falar com o pai. E aí você pede, você clama, você bate. Só aí que vem a recompensa. Daí só em Mateus 7,8 que fala que aquele que bate, abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Amém, meus amados? Então, por isso que essas coisas, tem que primeiro buscar a Deus, se aproximar a Deus, né? Clamar a Deus. E no mais ele fará.
A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, né? Mateus 6, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? O que serão essas coisas? O que fala essas coisas, né? Todas essas coisas serão acrescentadas. Aí você vai no começo do texto, né? No começo do texto, no começo do que fala assim: não se preocupeis com o que beber, com o que vestir ou com o que comer, né? Jesus fala para não estar preocupado com o que beber, não estar preocupado com o que vestir e nem com o que comer. Então é essas coisas que ele se refere, que não irá faltar. Buscar o reino de Deus e todas essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, vos serão acrescentados. Amém, meus amados? A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, né? Como um outro texto que eu fiz. E a palavra de Deus diz também que nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência passa fome. Amém, amados? Então, todo aquele que busca, né, busca a Deus, aquele que busca o reino de Deus, essas coisas é acrescentado. Não passa fome, não tem, sempre vai ter o que vestir e sempre vai ter o que comer, né? Isso está escrito na palavra de Deus. Deus não deixou isso. Não se preocupei com o que comer, beber e vestir. Busca o reino de Deus e essas coisas vão serão acrescentadas. Amém, meus amados? Então, por você ver como que Deus é maravilhoso. Então, Deus, ele está aqui, né, de braços abertos, esperando, né, você se chegar nele, você aproximar, né, você orar, clamar a ele, clame ele, busque ele, e ele irá te escutar, irá te livrar da cova dos leões, irá te livrar, né, na fornalha. Não sei qual é o seu problema, qual que você precisa, qual a sua necessidade, mas o que eu falo para você é: clame ao Senhor, apenas clame ao Senhor, confie em Deus, que o mais ele fará. Busque primeiro a Deus e o seu reino e sua justiça, né? Não deixe para a última hora, né? Não faça Deus como 190. Na hora que você precisa, você vai a Deus. Aí fica tudo tranquilo, você não vai mais. Não, dê as suas piores coisas. Deus diz, a palavra de Deus diz: venha a mim os cansados, sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Então, ele quer você que está cansado, né, sobrecarregado, venha Deus. Mas Deus também quer seus bons momentos, quer seus momentos de alegria, de felicidade, né? Compartilhe com Deus, né? Deus, obrigado, Senhor. Nossa, hoje o dia foi maravilhoso, né? Que bênção, eu fechei um bom negócio. Glórias a Ti, Deus. Consegui vender meu carro, consegui... todas as suas alegrias, do mesmo jeito que você compartilha sua alegria com sua esposa, um amigo, Deus também quer que você compartilhe com ele, né? Os momentos de alegria. Chega no fim do Senhor, Deus, obrigado, Deus. Nossa, esse dia foi muito bom, consegui. Assim como a gente chega no dia triste, mas fala: Deus, esse dia foi tão ruim, muito difícil. Tô na prova, tô na luta. Alivia-me, Senhor, e Deus te aliviará. Assim como Deus se alegrará com suas alegrias. Amém, meus amados? Então é isso que eu queria deixar para vocês, né? Que você possa ter uma vida de oração, buscar Deus, né? Clamar a Deus, confiar em Deus, que no mais Ele fará. Amém, meus amados? Então, que todos possam ter uma vida de oração, recebe essa mensagem, né? Uma mensagem de oração, para ter uma vida de oração, e compartilha, né, com as pessoas, né? Seja um canal de bênção, né? Às vezes alguém está passando por alguma prova, está recebeu algum decreto, uma mensagem, né, ou perdeu o emprego, está num momento triste, e às vezes essa palavra vem dar um renovo, vem dar um ânimo para ela. Então seja um canal de bênção, compartilhe esse vídeo. Amém, meus amados? Tenha uma ótima tarde abençoada a todos, né? Um dia abençoado para todos aí, uma semana abençoada. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém? Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado a todos.